vocês? Hoje nós vamos começar a falar sobre a estrutura da nossa molécula estrela da genética, que é o nosso DNA. Eu sempre começo as aulas perguntando o que vocês sabem sobre DNA, né? E as pessoas sempre falam, é aquela molécula do teste de paternidade, é onde contém a nossa informação genética, é onde contém informação que são passadas dos nossos pais pra gente, tudo isso tá certo, tá? Mas hoje a gente vai falar um pouquinho da estrutura química dessa molécula. O DNA, na verdade o DNA é uma sigla, né? O nome correto do DNA é ácido desoxirribonucleico. É um nome horrível, né, gente? Então não dá pra gente ficar falando ácido desoxirribonucleico o tempo inteiro. Então a gente fala DNA, que é a sigla que vem do inglês, tá? Em português seria ADN, mas a gente mantém, né? Aqui no Brasil a gente mantém a sigla como DNA. Então o DNA, gente, é um ácido nucleico, e tem esse nome porque ele fica no núcleo, tá? E é uma macromolécula. O que significa ser uma macromolécula? Macro já te dá aquela sensação de coisa grande, né? E o DNA realmente é uma molécula muito grande. Mas bioquimicamente falando, uma macromolécula é uma molécula que é composta de outras moléculas menores. É como se fosse esse colar aqui, de pérolas. Pérolas não, né, gente? É de bijuteria, tá? Isso fui eu que montei mesmo. Eu e minha prima, a gente monta esse colar e eu uso. Então eu peguei ele aqui só pra dar como exemplo. Então o nome disso aqui é colar. É como se fosse a macromolécula. E as pérolazinhas, as imitações de pérola, são as pequenas moléculas que compõem esse conjunto grande que é a macromolécula. Então a mesma coisa o DNA. O DNA é uma macromolécula composta de pequenas moléculas. E as pérolas do DNA são chamadas de nucleotídeos, tá bom? Então, cada nucleotídeo, que é cada pérolazinha do nosso DNA, é composto por 3 grupos químicos, que são um açúcar, que é uma pentose, ou seja, é um açúcar com 5 carbonos, tá? Então, um açúcar com 5 carbonos que a gente chama de desoxirribose, que é o que dá nome, é o D do nosso DNA. Um grupo fosfato, que está aqui representado, tá? Que tem o fósforo. E uma base nitrogenada. Então aqui a gente tem a representação química de um nucleotídeo. A base nitrogenada, o açúcar com 5 carbonos, que no caso é a desoxirribose, e o grupamento fosfato. Então esse conjunto aqui é o que a gente chama de nucleotídeo, tá bom? Então vários nucleotídeos compõem um ácido nucleico, que nesse caso é o DNA. Nós temos também o RNA, mas a gente vai falar mais adiante na disciplina, tá bom? Então, desse nucleotídeo, que tem 3 grupos químicos, as bases nitrogenadas podem ser de 4 tipos. E aí eu acho que vocês ainda se lembram, né? As bases nitrogenadas podem ser adenina, guanina, citosina e timina no DNA. E essas bases nitrogenadas são representadas pela primeira letra do nome delas, que é a G, C e T. E elas são divididas em 2 grupamentos químicos. Isso aqui vai ser importante pra gente um pouquinho mais pra frente, quando a gente for falar de mutação, tá? Essas bases são divididas em 2 grupos, que são as purinas e as pirimidinas. Qual é a diferença? Por que elas são separadas dessa forma? Purinas são bases que têm uma, assim, a grosso modo dizendo, tá, gente? Não vou cobrar a estrutura química de nada de vocês, não. Mas as purinas, elas são bases grandes, tá? Elas têm 2 anéis. E as pirimidinas, elas são menorzinhas. Então a A e a G, a adenina e a guanina, são grandes, e a citosina e a timina são pequenas, tudo bem? Então, as purinas são A e G, que é a adenina e guanina, e as pirimidinas são C e T, que são a citosina e a timina, certo? Para lembrar isso daqui, eu fazia um macetezinho, né, quando eu comecei a estudar genética, para não confundir, eu lembrava de água pura, a G de água e pura de purina, para vocês não esquecerem, tá bom? Então, vamos para a próxima. O DNA, gente, é uma estrutura, como eu falei para vocês, é um conjunto de nucleotídeos, e ele tem 2 fitas. Então, uma fita de um lado e uma fita de um outro. Como se fosse, a nossa analogia aqui com colarzinho, como se fossem 2 aqui, um do lado do outro, tá? E essas 2 fitas, elas são interligadas entre elas por ligações que a gente chama de pontes de hidrogênio. O laser não funciona na TV, tá bom? As pontes de hidrogênio são as ligações que mantêm as bases nitrogenadas juntas, ou seja, os nucleotídeos entre uma fita e outra juntas. Mas esses nucleotídeos não se pareiam qualquer um com qualquer um, não. Eles são específicos. Então, a adenina só se pareia com a timina e a citosina só se pareia com guanina. Então, na minha época, tinha aquele macetezinho, Agnaldo Timóteo e Gal Costa. Mas hoje em dia eu já percebi que os alunos não sabem mais quem são essas pessoas.
né, assim, as coisas vão diferenciando, né? Então, hoje em dia o macete é água tônica e cerveja gelada, ou coca gelada, ou coco gelado, que vocês preferirem beber aí, tá? Pra vocês não esquecerem que A é com T e C é com G. E aqui percebam, gente, aqui nessa figurinha tá muito bem representado a adenina e a guanina com 2 anéis e a citosina e a timina com um anel só. Então, sempre uma grande com uma pequena, certo? Então, aqui a adenina com a timina e a citosina com a guanina. E aqui a gente tem, né, aqui a gente tem os nossos nucleotídeos ligados por uma ligação que a gente chama de fosfodiéster, essa ligação aqui é muito mais forte do que as pontes de hidrogênio aqui do meio. E aí, quando a gente olha o DNA de longe assim, né, na representação da figura, o que a gente sempre vê é essa estrutura aqui, que se representa na televisão, em marketing, eles sempre colocam essa figura aqui de DNA. O que isso significa? Que essas linhas aqui mais escuras são os grupamentos fosfato, aqui ligados pelas ligações fosfodiéster, e essas linhas mais clarinhas, como se fossem degraus de uma escada, né, são as pontes de hidrogênio que estão ligando as bases nitrogenadas. A com T e C com G, correto? E aí, essas duas fitas não ficam assim em forma de escada, não, elas são torcidas, e aí por isso a gente chama essa estrutura de dupla hélice, porque ele é torcido em forma de hélice. E aí, outra coisa importante da gente comentar é que as fitas de DNA são ditas antiparalelas. O que é uma coisa antiparalela à outra? Paralela é uma coisa um do lado do outro, né? Então, são duas coisas paralelas, são assim. Quando a gente fala antiparalelo, quer dizer que um tá virado para cima e o outro tá virado para baixo. Isso é ser antiparalelo. Então, as fitas de DNA são antiparalelas. Se a gente faz uma analogia com pessoas, é como se uma pessoa tivesse com a cabeça para cima e a outra do lado com a cabeça para baixo. Só que as fitas de DNA, obviamente, não tem cabeça nem pé, né? Então, a gente tem um nome para as extremidades das fitas de DNA. E esses nomes são 5' e 3'. Então, quando eu tenho uma extremidade 5' para um lado, automaticamente a da fita complementar vai ser a 3'. E as outras extremidades da mesma forma. Então, aqui de um lado eu tenho 5, do outro lado eu vou ter 3. E a fita complementar vai ser 3, 5. Tudo bem? Essa propriedade é chamada de antiparalelas. As fitas são antiparalelas. Isso aqui vai ser importante para quando a gente for ver o processo de replicação e transcrição. Certo? Por que existe esse nome 5' e 3'? Isso aqui, gente, é basicamente química, tá? Então, aqui a gente tem, aqui em azul está representado as duas fitas de DNA, aqui com os grupamentos fosfato, né? Com a desoxirribose, aqui formando aquele esqueleto lá de fosfato, que tem as ligações fosfodiéster, que eu falei pra vocês, que está representado aqui de azul. E aqui a gente tem as bases nitrogenadas unidas pelas pontes de hidrogênio. É como se eu pegasse isso daqui, desse um zoom e enxergasse bem de pertinho e estivesse vendo todos os átomos dessa estrutura. Então, esses nomes são por quê? Porque aqui a gente tem a desoxirribose, tá? E vocês estão vendo que aqui pra cima não tem mais nada. O que está livre aqui? O que está livre aqui é o grupo fosfato que está no carbono 5' da desoxirribose. Por isso que é chamado de extremidade 5'. E a outra, por que chama 3? Porque o carbono 3' da desoxirribose está com uma hidroxila aqui livre. Se for o caso da replicação, transcrição, etc., uma enzima pode vir aqui e adicionar novos nucleotídeos nessa extremidade 3' que tem a hidroxila livre da desoxirribose. E aqui é a mesma coisa, né? Só que a extremidade 5' fica, no caso aqui na representação, para baixo e a 3' fica para cima. Certo, gente? Então é por isso que tem esses nomes de 5' e 3'. Então, como eu já falei para vocês, o DNA é em formato de dupla hélice. As duas fitas são ligadas por pontes de hidrogênio, através da ligação das bases nitrogenadas, A com T e C com G, e elas são enroladinhas, né? Por isso que é chamado de dupla hélice. Então, gente, se eu sei que o pareamento é sempre A com T e C com G, se eu sei a sequência de uma fita, automaticamente eu sei da outra, né? Então, vamos fazer um breve exercício aqui, ó. Se eu tenho essa sequência, 5', A, C, G, T, A, blá, 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 3', eu sei que a fita complementar, que é de 3 para 5, vai ser... Aí a gente completa aqui. Onde tiver T, a gente coloca A. Onde tiver A, coloca T. Onde tiver C, coloca G. E onde tiver G, coloca C. Então, aqui vai ser T, G, C, A, T, G, C, A, T, T. Certinho? Não é que é fácil? Muito tranquilo, né?
Genética é muito fácil, gente. Continuem acompanhando para vocês verem, vocês entenderem. Se vocês entenderem isso daqui, vocês vão entender replicação. Se vocês entenderem replicação, vocês vão entender transcrição. E assim sucessivamente. Não passem para um assunto novo sem entender o anterior. Porque esses conceitos, por exemplo, de 5 linhas e 3 linhas, se vocês ainda não entenderam, voltem o vídeo, coloca no comentário, coloca nas dúvidas, que eu vou tentar esclarecer melhor para vocês, porque esse conceito é importante para a gente entender as próximas etapas. Então, não pulem as coisas, tá? Entendam primeiro uma coisa para depois passar pro outro patamar, que aí vocês vão ficar com tudo claro e vocês vão ver que as coisas não são difíceis. Genética é fácil. Isso aqui, gente, é importante. Essa complementaridade de bases, ela é muito importante. Esse fato de ser sempre o A com T e o C com G. Por quê? Porque na hora da replicação, o que é a replicação? Vai ser o nosso próximo conteúdo. A replicação é quando o DNA se duplica para poder acontecer a divisão celular. Então, existe uma enzima que faz essa colocação dos nucleotídeos de acordo com esse pareamento. Mas aí a gente pode ter erros. Então, por exemplo, aqui ao invés de colocar um T, pode ser colocado um C, por exemplo, um G. Tá certo? Não, tá errado. Mas aí a enzima ela consegue perceber, se tiver o pareamento errado, ela consegue perceber e reparar esse erro antes de que alguma coisa pior aconteça com o organismo. Então, essa complementariedade das bases permite a replicação eficiente e também o reparo de danos nessa molécula. Certinho? Só mais uma coisa pra gente finalizar. Muitos alunos às vezes perguntam o que essa dupla hélice tem a ver com os cromossomos, que vai ser o conteúdo que vocês vão ver um pouquinho mais pra frente, chamado de citogenética, que é o estudo dos cromossomos. O DNA, gente, é uma molécula muito grande. Se você esticar o DNA de uma célula só, que é microscópica, ele tem 2 metros de comprimento. Então, como é que ele consegue caber dentro de um núcleo de uma célula tão pequena? É através da compactação na forma de cromossomos. Então, a gente tem a dupla hélice, que eu acabei de apresentar para vocês. Elas têm um processo de enovelamento, tá? Em proteínas, que a gente chama de histonas. E aí formam as estruturas aqui como se fosse um carretel de linha mesmo. Ela dá 2 voltas aqui e forma esses aglomerados. E esses aglomerados, que são chamados de nucleossomos, se enrolam entre eles e formam uma fibra. Essa fibra se enrola nela mesma, então vai começando a fazer aquela compactação enorme, ele vai ficando todo enroladinho mesmo. E aí forma a cromatina, tá? Que é o que compõe os nossos cromossomos. No caso das células humanas, as células somáticas, que são as células não germinativas, né, tem 46 cromossomos normalmente. E as células germinativas, que é o espermatozoide e o ovócito, tem 23. Certinho? Então é assim que o DNA se relaciona com os cromossomos. Então essa dupla hélice, gente, é também os cromossomos, só que essa dupla hélice está compactada nessa forma aqui para poder caber dentro do núcleo da célula. Tudo bem? Então, gente, era isso que eu queria falar para vocês sobre estrutura. Esse é o nosso DNA, essa é a estrutura da nossa molécula, a molécula da vida, maravilhosamente linda. E agora a gente vai começar a ver o dogma central da biologia molecular. O que é o dogma central da biologia molecular? É o DNA fazendo a função dele dentro da célula. Então o DNA, ele tem a capacidade de se replicar. O que é isso? Ele vai se autoduplicar para quando a célula se dividir, ela ter 2 cópias de DNA, uma numa célula e outra na outra, né, nas 2 células filhas. Então existe o processo de replicação. Depois o DNA tem que formar RNA, que é um outro tipo de ácido nucleico, que eu vou apresentar para vocês quando a gente for falar de transcrição, tá? Então, o processo de produção de RNA a partir da informação do DNA é chamado de transcrição. E depois, esses RNAs vão trabalhar em conjunto para produzir as proteínas. E esse processo de produção de proteínas através das funções dos diferentes tipos de RNA é chamada de tradução. Então, nos próximos vídeos nós vamos ter todo esse dogma central explicado. E se vocês tiverem alguma dúvida, podem ir colocando aí nos comentários, podem entrar em contato comigo também pelo Instagram. E espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dão um like. E se quiserem também, podem se inscrever no meu canal, que eu vou estar soltando vídeos de aulas de genética e tento fazer a linguagem da forma mais simples possível para vocês acompanharem. E é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Beijos!